Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Vamos começar a se desprender nessa noite. Você tá feliz nessa noite? Quem tá feliz nessa noite? Quem crê que o chão vai tremer e o céu vai se abrir? Aleluia! Hey, oh. Vamos lá comigo. Hey, oh. Mais uma vez. Hey, oh. Esse é o seu brado de vitória nessa noite. Abrace a sua vitória. Ele vem cavalgando os montes. Seus pés de latão reluzente, seus olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, alvorando a sua bandeira. Tem um cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Quem crê? Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora que o chão vai tremer e o céu. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Só vocês. O chão vai. Você pode cantar mais forte. É pra Deus. O chão vai. Os anjos vão descer e subir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Pra acabar. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Deve trazer com alegria. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. E ele vem, e ele vem, e ele vem, saltando sobre os montes. E ele vem,
saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando sobre os montes. E ele vem, saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. E em todo o tempo. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui para nós louvarmos a Deus, engrandecermos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Como foi a sua semana? Foi bênção? Glória a Deus. Sabe, amado, eu tenho meditado na palavra de Deus e eu tenho me alegrado muito com tudo aquilo que Deus tem feito, pela sua grandeza, pelo seu amor, pelo seu agir, pela sua paz, por tudo aquilo que Deus tem proporcionado em nossa vida. Eu tenho aprendido que Deus, Ele tem nos dado diretrizes espirituais, a cada dia, a cada momento, quando nós entregamos a Ele a confiança, quando nós depositamos nele o nosso coração voltado para receber e entendermos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, amado, que independe do que você está passando hoje, independe da tua situação, independe da dificuldade que você está passando, você tem que entender que existe um Deus que direciona a tua vida, um Deus que tem o controle sobre você e sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Por isso que quando nós nos reunimos para louvarmos a Deus, engrandecermos o nome do Senhor, nós aprendemos a desenvolver o caráter de Deus. E quando nós fazemos isso, nós começamos a ter a intimidade com o Pai. E essa intimidade é algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus, Ele já projetou e já plantou na tua vida. Por quê? Porque Ele conhece, a Bíblia diz que Deus sonda o teu coração. E por sondar o teu coração, Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para você. Então você não tem que ficar com o teu coração entristecido, porque talvez algumas coisas não tenham dado certo. Eu tenho aprendido muito com Deus que, por onde eu passo, pelos caminhos que Deus tem me levado, e eu louvo a Deus porque em todos eles, sempre Deus me leva para me mostrar e me dar estratégia. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a estratégia que Deus permite em nós, é que nós temos que abrir mais os nossos olhos para enxergar
ver aquilo que Deus tem feito. E muitas das vezes não é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, mas às vezes é para trazer para nós a percepção, o entendimento, a graça, a maneira que nós devemos agir. Eu costumo dizer que até para nós falarmos alguma coisa, nós temos que saber o momento certo, a hora certa de nós colocarmos diante de Deus. E não, às vezes, abrir o nosso coração para qualquer um, porque às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir aquilo que você tem preparado. Às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir aquilo que você tem preparado dentro do teu coração, ou aquilo que Deus está preparando para você. Lembra aquela passagem bíblica de Gênesis, no capítulo 12, que quando Deus chama Abraão e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, porque eu vou te honrar. Só que no primeiro momento Deus não falou para ele para onde iria levá-lo, e ele simplesmente tinha um comportamento de obedecer à voz de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando e eu fiquei pensando em algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque nós, como servos de Deus, nós temos que entender: ou nós obedecemos à voz de Deus, ou nós vamos parar no meio do caminho. E na realidade Deus não quer isso para mim nem para você. Deus, Ele quer fazer de você simplesmente algo maior na tua vida. Sabe, eu tenho aprendido com Deus que nós temos que ser um sinalizador. O que é ser um sinalizador? É demonstrar para as pessoas, através dos nossos testemunhos de vida, aonde elas podem chegar também. Sabe por quê, amado? Porque quando você é um sinalizador na vida de pessoas, você consegue demonstrar para elas que você pode chegar a patamares de excelência. Simplesmente foi assim na vida daquele homem chamado Abraão. Deus chamou ele porque Deus viu algo diferente nele. Deus queria trazer ele como um pai de nações, mas como que ele poderia ser um pai de nações, sendo que a esposa que Deus colocou na vida dele não tinha, de modo nenhum, vamos dizer assim, condições de ter um filho? Não tinha. Só que, preste bem atenção, Deus estava manifestando na vida dele, por causa daquilo que Deus tinha determinado, por causa da grandeza, por causa do poder, por causa da autoridade. E Deus não podia fazer diferente, amado. Por isso que quando eu tenho aprendido muito com Deus, para que a gente possa entender isso, que eu devo colocar na minha vida sinalizadores que demonstram a grandeza de Deus, sinalizadores também aonde eu erro, porque quando eu coloco alguma coisa na minha vida onde eu errei, ou aonde eu falhei, eu tenho que despertar em pessoas para que elas também não errem, para que elas também não falhem, porque o tempo demonstra o caráter e aquilo que Deus tem sobre nós. Quando você começa a enxergar realmente quem você é, você começa a fazer diferença, e começa a trazer à existência aquilo que Deus tem sobre nós. Deus nunca chama, nem eu, nem você, simplesmente por um fato. Eu até brinquei com a pessoa hoje, eu disse assim: Deus não chamou você simplesmente porque você usa uma roupa moderna, ou você usa um perfume caro. Não, Deus chamou você, é porque Ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento de intimidade, para mostrar para você que ele é fiel na tua vida, e que Ele quer fazer da tua vida muito mais além do que aquilo que Ele tem sobre você. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu diretrizes para ele, Deus disse para ele algo muito simples para ele. Lá no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus disse para ele assim: olha, eu vou te mostrar um lugar. Você acha que Deus, sendo pai de Abraão, iria mostrar para ele um lugar errado? Você está aqui, não? Você acha que Deus ia mostrar para ele um lugar errado? Não, pelo contrário, Deus queria manifestar na vida dele coisas que não estavam acontecendo na terra que ele estava. Agora, o interessante de tudo isso, que Deus precisava manifestar através da vida de Abraão, porque a Bíblia diz que Deus leva Abraão para Canaã, e quando Deus leva Abraão para Canaã, Deus deu algo sublime na vida dele. Talvez você não sabe disso. Deus queria usar a vida de Abraão para abençoar a cidade de Canaã. Deus queria mudar a história de Canaã. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você é a pessoa específica
que Deus vai usar lá na frente como sinalizador para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar a vida talvez do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, porque tem uma geração que nós vamos enxergar, que através dos frutos daquilo que nós estamos plantando, que vão enxergar a grandeza de Deus através da nossa vida. Mas bispo, não está acontecendo na minha vida, não importa agora. Por que não importa agora? Porque o agora é você oferecer e dar o sinalizador correto para que essa pessoa, que talvez é o teu filho, possa crescer e enxergar num pai, numa mãe, alguém diferente. Alguém que plantou, alguém que deu uma sinalização, alguém que demonstrou o carinho, alguém que demonstrou ter a graça e a sabedoria para mostrar a capacidade de ser alguém na vida. Um pai e uma mãe verdadeira não quer que o seu filho peque no meio do caminho. Um pai e uma mãe não quer ver o filho no meio das drogas. Um pai e uma mãe não quer ver o seu filho errando no meio do caminho. Não, jamais. O verdadeiro pai, amado, ele paga um preço de oração. O verdadeiro pai, ele paga um preço em comunhão para ver o seu filho crescer e desenvolver. Aleluia. E o interessante aqui é que quando Deus fala isso para ele, Deus fala lá no verso 2, diz assim, ó: farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Peraí, eu consigo enxergar aqui, no capítulo 12, no verso 2, aonde Gênesis capítulo 12, verso 2, aonde aquele homem disse para Deus, olha, Deus falou para ele, olha, eu quero que você saia do meio desse povo, da onde você está, e eu vou guiar os seus passos. Primeira coisa que Abraão, ele tinha que obedecer, ele tinha que se posicionar para entender que Deus ia fazer na vida dele, só que ele estava enxergando alguma coisa, irmãos, ele não estava enxergando nada, ele não estava visualizando nada, mas ele estava ali pela fé. O problema é isso, nós hoje estamos se tornando crentes fast food, aonde nós queremos as coisas assim muito rápido, na realidade não vai acontecer. Se você veio aqui pensando que as coisas vão acontecer assim, como colocar alguma coisa lá para fritar e já vai sair pronto, não, amado, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é uma conquista a cada dia. O reino de Deus é algo que nós colocamos dentro do nosso coração para desenvolvermos aquilo que Deus tem sobre nós. Quando nós colocamos diante do altar de Deus, nós começamos a buscar a intimidade com o Pai. Quando nós começamos a buscar essa intimidade, amado, você não precisa nem pedir, Ele já está disposto a te dar. Porque Ele é Deus, Ele conhece a profundidade do nosso coração. Veja bem, amado, farei de você um grande povo e o abençoarei. Mas para aqui, como é que Deus ia fazer dele um grande povo e ia abençoar a vida dele, sendo que a mulher dele era estéril? Você já parou para pensar nisso? Como que Deus podia fazer algo na vida dele como promessa e ao mesmo tempo ele sabendo que a mulher dele era estéril? Aí está um problema muito sério que muitas das vezes a gente não consegue, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso intelecto, entender que o poder de Deus não está no homem, mas está naquele que deu a ordem ao homem. Uau! O poder de Deus não está no homem, está naquele que deu a ordem ao homem. Se você entender que existe algo maior através da tua vida, que administra a tua vida, fique tranquilo. Porque a Bíblia diz, amado, eu te abençoarei. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar. Mas olha aqui que ele fala aqui, ó. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. O que eu quero dizer para você, amado, que quem guia a nossa história, a nossa vida, não somos nós. Quando nós entregamos e temos plena confiança em Deus, é o Espírito Santo de Deus que guia as nossas vidas. Quando nós temos a confiança em Deus, é Ele que conduz todas as coisas. Basta uma oração de noite, quando é de manhã, Deus já está honrando você. Você vai descansar naquela noite, quando é de manhã, Deus está a noite inteira trabalhando ao teu favor, porque a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele é Deus. E é tão interessante isso, porque quando nós colocamos os desejos do nosso coração diante do altar, nós precisamos entender o propósito de Deus. No verso 3 ele diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem. Olha isso que lindo. Aleluias. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Agora preste bem atenção, aquilo ali estava acontecendo na vida daquele homem de uma forma sobrenatural, e foi uma coisa instantânea na vida dele? Não, ele teve que passar por processos, aí que está o segredo de Deus. Muitas das vezes eu e você nós temos que passar por processos na nossa vida. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel, eu vou honrar a tua vida e vou suprir a tua necessidade. Só que se você analisar a palavra, você vai entender que o propósito de Deus era muito maior na vida de Abraão, amado. Aleluia. Por quê? Porque Canaã era algo que estava sendo destruída. Como assim, bispo? É verdade. A Bíblia diz, amado, que quando Noé, eu não sei se você já meditou nessa passagem, quando Noé, ele veio e Deus deu a terra a ele, quando ele desce o barco, a Bíblia diz que ele planta o quê? Uma vinha. E quando ele planta uma vinha, que aquela vinha está lá plantada, a Bíblia diz, amado, que aquela vinha cresce, desenvolve, dá os seus frutos. A Bíblia diz que ele vai e ele transforma aquilo num vinho, e ele começa a beber, e a Bíblia diz que ele fica a noite inteira festejando, alegre, e ele fica embriagado. Eu estou falando de Noé agora. E quando ele fica embriagado, a Bíblia diz, amado, que ele vai, ele se deita nu, e a Bíblia diz que Canaã, que era o filho dele, a Bíblia diz que ele vai, aleluia, e vê o pai, vamos dizer assim, sem a vestimenta, sem a roupa. E quando o pai vê ele sem a roupa, naquela época era proibido, era pecado aquilo. E ele vai, ele chama os outros filhos dele, chamados Sem. E quando ele chama aqueles filhos, ele leva aqueles filhos, e quando chega naquele momento, diz a palavra, que os filhos pegam a roupa e vai de costa, sem enxergar o pai nu, e coloca a roupa. Mas a Bíblia diz que aquele homem que estava ali, o primogênito, viu ele nu. Naquele momento, diz a palavra, que quando ele desperta, que ele fica sabendo, a Bíblia diz que ele fica irado. E quando ele fica irado, a Bíblia vai dizer que ele amaldiçoa Canaã. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. A tua palavra, a tua boca tem muito poder. Como assim, bispo? Tem. Noé, quando ele amaldiçoou o filho dele, e ele traz aquele peso sobre a vida de Canaã, ele estava dizendo: olha, tudo que é teu vai ser amaldiçoado, simplesmente porque ele viu o pai nu, simplesmente porque aconteceu aquele fato. O que eu quero dizer aqui para você, amado, Deus não ia deixar a terra que ele gerou, aleluias. Eu acho isso tão interessante, tão engraçado. Por quê? Porque naquele momento, amado, a única pessoa que tinha e que foi para aquela terra, que era para fazer uma terra diferente, foi Noé. E próprio Noé amaldiçoou a terra de Canaã. Dá para você entender? Muitas das vezes nós, no comportamento ou na atitude, nós falamos besteira naquilo que nós queremos. Nós colocamos às vezes palavras que não trazem nada sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Noé amaldiçoou aquele lugar, só que Deus viu aquilo. E Deus simplesmente levanta Abraão e fala para Abraão: Abraão, vai para uma terra chamada Canaã. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero que você vá lá naquela terra e abençoe aquela terra, porque eu te escolhi para isso. O que eu quero dizer para você, amado, nessa noite é simples. Deus chamou você, não importa a forma que você está. Talvez a terra que você está hoje, ela não tem dado fruto. Talvez a terra, porque alguém falou uma besteira, a tua vida paralisou no meio do caminho. Talvez na vida de Canaã, naquele lugar, a Bíblia diz, amado, que nada produzia, nada desenvolvia, só que Deus leva Abraão para aquele lugar. Às vezes as pessoas falam assim: porque Deus, Ele não queria honrar a vida daquele homem chamado Abraão. Não. Ou Deus não queria abençoar a vida de Canaã. Não. Mas era por causa de pai de Abraão. Não. Era simplesmente por causa de um comportamento que lá atrás foi lançada uma palavra. Quando você quer transformar a tua vida, a primeira coisa que você tem que tomar como atitude é saber o que você vai falar. Ele não tem jeito, ela não tem jeito, as pessoas não têm jeito, meu filho não vai dar em nada. Misericórdia, irmãos. Você tem que aprender que a tua palavra tem poder, seja ela para amaldiçoar ou para trazer a grandeza de Deus. Então é melhor você abençoar. É melhor você trazer sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua nação, sobre o lugar que você pisa, porque a Bíblia diz, amado, que Deus manda ele para lá, e disse para ele: abençoarei os que te abençoarem. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, não se preocupe com aquilo que vão falar ao teu respeito. Sou eu que estou te enviando, sou eu que estou te abençoando, sou eu que estou trazendo a excelência, sou eu que vou fazer na tua vida.
Deus estava dizendo para Abraão: para de olhar as pessoas, parem de olhar aquilo que vão fazer ou aquilo que estão falando ao teu respeito. Pare, Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu falar, nada pode tirar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Eu acho que você não me entendeu. A tua família foi gerada por Deus, a tua história foi gerada por Deus, os teus pedidos de oração, que muitas das vezes você faz diante do altar, amado, Ele tem poder para mudar a tua história. Muitas das vezes nós queremos fazer a coisa na força, na violência, e isso nós não vai chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir os nossos objetivos se nós tivermos dentro do nosso coração talvez uma amargura, porque alguém falou que nós não daríamos certo. Alguém disse: olha, você não vai dar certo, a sua filha não vai dar certo, o seu filho não vai dar certo. Ei, você tem poder para questionar isso diante do altar. Você tem poder, amado, para neutralizar isso diante do altar de Deus. Ah, mas lá atrás fulano era assim, Beltrano é assim. Deus não pergunta para você quem era você lá atrás. Deus quer saber de você o hoje. Deus quer transformar a tua vida hoje. Ah, mas eu estou destruído. Não está não, se você entender quem você é. Se você entender que você pode fazer a diferença. Olha, lá no livro de Cânticos, amado, no capítulo 4, deixa eu ver aqui, no verso 11, diz assim, ó: os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua, e a fragrância das suas vestes com a fragrância do Líbano. O que Deus está dizendo aqui, amado? Aleluias. Os teus lábios podem ter doçura, a tua boca é como um favo de mel. O que Deus está dizendo aqui, amado? Tudo aquilo que você pronuncia é aquilo que Deus está trazendo sobre a tua vida como excelência. Ah, mas eu estou brigado com fulano, eu não vou dar a paz do Senhor. Ah, eu estou brigado com a minha mulher, eu estou brigado com fulano, eu estou brigado com Beltrano. Aonde você quer chegar? Você acha que você vai chegar em algum lugar? Não vai chegar. Sabe por quê, amado? Porque enquanto você não entender que a sua boca é para abençoar e não amaldiçoar, você não vai chegar a lugar nenhum. É como o urubu. Você já reparou que o urubu, ele só fica cercando a carniça? Agora a águia não. A águia, ela bate as asas e voa alto. Ela não está preocupada se tem alguém tentando parar ela. Não. O problema é que as pessoas, amado, infelizmente, deixa eu botar um microfone aqui, que eu acho que a câmera pega. Infelizmente as pessoas, elas não querem aplaudir o seu sucesso. Se você está um passo a mais que elas começam a questionar: mas por que ele? Por que ela? Aleluia. O problema é esse, amado, que nós temos que entender, que muitas das vezes nós temos que dar um passo atrás e entendemos que tem um Deus que cuida de nós. No capítulo 9 de Gênesis, a Bíblia diz muito simples a respeito disso. Noé, Gênesis 9 no verso 20 diz assim, ó: Noé era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, olha isso, ele era pai de quem? Ele era pai de quem, irmãos? De Canaã. Significava que qualquer palavra contrária à vida dele não havia prosperidade. Tome cuidado no que você fala a respeito da sua família. Tome cuidado das pronúncias que são colocadas numa mesa de jantar. Tome cuidado com aquilo que você fala, aleluias, a respeito talvez para sua vizinha ou vizinho do seu marido. Tome cuidado naquilo que você pronuncia na tua casa para o teu filho, porque talvez amanhã ele não vai querer vir para a igreja, porque ele ouviu de você palavras que não condizia. Oh, olha isso. Noé era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e foi contar, isso aqui dá até uma pregação, olha isso. E foi contar aos seus dois irmãos que estavam de um lado para fora. Mas Sem e Javé, aleluias, pegaram a capa, levando-se sobre os ombros e andando de costa, para não ver a nudez do seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou,
do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia feito disso, maldito seja Canaã. Olha o que ele fez, ele amaldiçoou Canaã. Então Canaã seria uma terra que não seria frutífera, Canaã seria uma terra que não teria bênção, Canaã seria uma terra que não trazia nada de específico para a nossa vida. Por isso é muito cuidado naquilo que você pronuncia dentro da tua casa, porque às vezes aquilo que você está pronunciando não vai trazer a excelência de Deus. Por quê, amado? Porque às vezes no momento de ira, você solta palavras que não convém do altar de Deus. No momento de raiva, no momento que você fica talvez constrangido com aquilo que está acontecendo no seu lar, na sua casa, você fala algumas besteiras. E depois, amado, vem os problemas e você não sabe o porquê. Vem os questionamentos e você não sabe o porquê. Só que Deus levanta Abraão e fala para Abraão: Abraão, vai para Canaã. Aleluia. Acho que você não está me entendendo. Se você não quiser, Deus levanta outros para honrar sua família, para abençoar a sua família, para trazer a grandeza, amado. Não se preocupe, porque Deus ali levanta Abraão e manifesta na vida de Abraão e diz para Abraão: Abraão, vai para Canaã. E naquele lugar, quando Deus leva ele para Canaã, Deus estava dizendo para ele: olha, não se preocupe, abençoa, não se preocupe com aqueles que vão te amaldiçoar, porque aquele que amaldiçoar, eu vou cuidar deles. Sou eu que vou zelar por eles. E biblicamente falando, amado, aquele homem, eu acredito amado, que ele passou por algumas situações na vida dele. No capítulo 12, no verso 10, você vai ver isso. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. O que eu quero dizer com isso, amado? Não importa o momento que você está vivendo, não importa se na terra que você está vivendo parece que não está acontecendo nada, só que era Deus que tinha mandado Abraão para abençoar aquele lugar. Era Deus que mandou Abraão para fazer diferença naquele lugar. O que eu quero dizer para você é que você talvez não está entendendo. Deus está levantando você para honrar a tua família, para abençoar os teus, para fazer diferença na tua casa, e você é a coluna talvez lá. O que Deus está dizendo para você é para você não desistir, porque tem muitas pessoas que no meio do caminho pensam em desistir, pensam em esquecer daquilo que recebeu como profecia lá atrás. A profecia, ela pode levar 20 anos, tem coisas na minha vida que foi profetizada há 25 anos atrás e eu estou vivendo hoje. O que eu quero dizer para você, não importa o tempo, Deus ele não olha para a tua idade, Ele não olha se você é novo, se você é velho, se vai acontecer ou se não vai acontecer. A única coisa que Deus quer ouvir de você é que você acredita que Deus, Ele é justo e verdadeiro. A gente não tem que ficar com o nosso coração achando que Deus não vai fazer, amado. Quando Deus usa ali a boca de Noé para amaldiçoar Canaã, Ele disse: olha, não vai nascer nada nessa terra de Canaã, não vai desenvolver nada na terra de Canaã. E Deus fala assim: como é que pode só abençoar 3? Porque ali era uma divisão entre 3 filhos. Tinha 3 filhos, ok? Noé tinha 3 filhos. E naquele momento ali, Deus não podia abençoar só 2. Ou seja, 33% da terra seria amaldiçoada. Deus não podia fazer isso. Deus levanta esse homem, Abraão, para fazer a diferença naquela terra. Amado, deixa eu falar uma coisa aqui em aspas para você. Tudo depende de você mesmo. Tudo depende de você entender que Deus quer fazer na tua vida de uma forma sobrenatural. E Ele quer honrar de você de uma forma tão gloriosa. Por quê, amado? Porque Ele tem algo e Ele tem princípios para realizar na tua vida. Mas para isso você precisa entender. Não adianta você ficar olhando para você, achando: mas eu não sou Abraão. Deus não está chamando você de Abraão. Deus está chamando simplesmente para você entender que você pode fazer diferença na tua terra. Deus está chamando você, amado, para mostrar para você que a capacidade dele ser é muito maior do que os seus pensamentos. Deus, Ele é estrategista para fazer algo diferente na tua terra. E Ele pode fazer isso dentro do teu coração de uma forma sobrenatural. O objetivo de Deus aqui era levar Abraão para aquela terra, honrar Abraão, glória a Deus por isso. Só que tinha um princípio. Deus não quebra princípio quando Ele dá. Eu acho que você não me entendeu. Se você quebrar um princípio, o princípio te quebra lá na frente. Deus te chamou você para fazer algo, então faça com amor. Deus chamou você para fazer algo, não vou fazer não, porque o meu marido não fala comigo, a minha esposa não fala comigo, Beltrano fala comigo. Deus não está perguntando isso para você. Deus está dizendo para você que depende de você fazer a diferença.
Quando você se põe na posição de Deus, amado, você começa a trazer a grandeza de Deus de uma forma sobrenatural. Deus não podia, vamos dizer assim, deixar de honrar 100% aquela terra. Quando você entra dentro da tua casa, a primeira coisa que você tem que olhar é que a tua filha, o teu filho, o teu esposo ou esposa, a tua casa é um lar que Deus gerou para dar certo. Deus constituiu para ser diferente. Deus chamou para ser diferente. Então lá não cabe outras palavras, lá não cabe outra situação. Pelo contrário, se houve uma palavra de maldição, amado, está na hora de você neutralizar isso. Se houve uma palavra contrária a isso, você tem que se posicionar, entender que Deus ia fazer na tua vida de uma forma sobrenatural. Por isso que no verso 3 ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Acho que você não está me entendendo. Deixa eu perguntar aqui para você: você faz parte da geração de Abraão? Aleluia! Uma geração que veio para fazer diferença, uma geração que veio para mudar a história. Amado, não importa quem você é, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é rico, se você é famoso, eu não estou perguntando isso. Porque para Deus, amado, os holofotes não estão virados para pessoas que querem demonstrar. Os holofotes estão demonstrados para aqueles, estão virados para aqueles, amado, que tem um coração sincero diante de Deus. Então não fique preocupado, amado. Abraão, quando ele vai para a terra, amado, ele começa a chegar naquele lugar, ele encontra dificuldade, porque a terra tinha fome, mas ele não se preocupou com isso, ele continuou fazendo aquilo que Deus determinou na vida dele, na terra de Canaã. E por que que ali naquela terra tinha fome? Tinha fome porque tinha sido amaldiçoado por Noé, e precisava ser alicerçado. O que eu quero dizer para você, meu amado, muitas das vezes foram lançadas palavras que derrotaram você, mas eu estou aqui como profeta para dizer para você: Deus está te levantando e fazendo diferença na tua terra. Tudo depende de você. Não olhe porque hoje não está dando certo. Não se preocupe com isso. Hoje eu não estou conseguindo, não se preocupe com isso. O importante para Deus é você se jogar diante da presença e falar: Pai, eu estou aqui e eu quero fazer diferença. A diferença que eu falo, muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu vou pregar para nações, eu vou fazer isso. Não, amado, primeiro pregue para a tua casa, muda a tua história, muda a tua vida, porque quando você mudar a tua vida, as pessoas vão enxergar em você alguém diferente, e eles vão crescer e querer o mesmo Deus que você. Porque você vai ser diferente. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, as coisas começam a ser transformadas dentro de nós. Nós começamos a entender. Olha isso, Abraão aqui, mas se você olhar aqui na ótica natural, biblicamente falando, Abraão, ele tinha um chamado específico da parte de Deus, mas a mulher dele é estéril. A mulher dele era estéril. Como é que podia ele ser pai de nações sendo a mulher estéril? Escute isso. Na ótica natural não poderia acontecer, mas Deus tinha uma promessa sobre ele, então Deus ia fazer e manifestar na vida dele. Parece que tudo aquilo que está bloqueando a tua história ou a tua vida, amado, está na hora de romper, está na hora de mudar a tua história, está na hora de mudar para que você possa entender os propósitos de Deus na tua vida, e entender que Deus ele tem um controle sobre você para manifestar a graça dele. E depende de quem? Das pessoas? Não, só depende de você. Só depende de você entender que é um propósito de Deus em todas as coisas. Então tudo isso que você está enfrentando não é para paralisar você, pelo contrário, é para você entender que você tem que avançar. Eu costumo dizer assim: olha, é necessário às vezes nós enxergarmos, vamos dizer assim, sobre qual cobertura nós estamos. É verdade, sabe, amado, observar quem são as pessoas que nós estamos andando, observar se as pessoas que estão do nosso lado, ou nosso dia a dia, se são pessoas que vai nos levar diante da presença de Deus ou vai nos derrotar. Você está entendendo? Porque nem todos estão preparados para chegar naquilo que Deus tem sobre a tua vida, naquilo que Deus deu para você como promessa. Nem todos estão aptos para ouvir aquilo que você tem dentro do teu coração. Então não compartilhe com qualquer um. Quando eu falo qualquer um, não estou falando pessoas, não estou subjugando pessoas, não é isso. Quem tem que saber as pessoas que você tem que compartilhar é você mesmo.
É você que tem que saber as pessoas que você deve compartilhar situações ou talvez a tua história, porque talvez você compartilha com pessoas aonde essas pessoas não vai poder te ajudar em nada. E aí sabe o que acontece? Às vezes as pessoas saem falando de você, questionando a tua vida, ou talvez na primeira briguinha daquele, vamos dizer assim, daquele bate-papo, soltam tudo para outras. Ei, tome cuidado com esses falsos amigos. Tome cuidado com essas pessoas que não vão fazer nada para ajudar você, para desenvolver o seu caráter, para desenvolver aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Noé estava ali, naquela terra e tinha fome, só que havia uma promessa. Deixa eu perguntar uma coisa simples para você. Durante o ano, até aqui, Deus não tem mantido você? Deus não tem honrado a tua história? Deus não tem abençoado a tua vida? Então significa, amado, que Deus é Deus. Ele cuida dos seus. Então o teu coração não tem que estar voltado, amado, a ficar se preocupando, de que forma vai ser, de que maneira vai ser, como que vai acontecer na minha vida. Não, é simples, é só você ter a confiança plena naquilo que Deus chamou você para ser, amado. Eu costumo dizer que decisões decidem destino. Às vezes uma decisão errada sua pode te levar para o buraco. Sabia disso? Às vezes uma decisão errada sua pode te levar para o buraco. Por isso aqui, ó, a Bíblia diz que aquele homem chamado Cão, pai de Canaã, a decisão dele foi chegar lá e ver o pai nu. Só que a decisão dos outros dois foram ir de costa para cobrir a nudez dele. Eu não sei se você está me entendendo. Tem coisas que não é para você ver. Tem coisas que não é para você enxergar. Canaã fez errado, porque ele não devia ter tomado uma atitude da forma que ele tomou. E aí ele pagou um preço por aquilo. Só que Deus é o quê? Misericordioso. E por ser misericordioso, Deus queria fazer algo diferente na vida dele, trazendo excelência, trazendo paz, trazendo alegria, e levou Abraão para abençoar a vida de Canaã. Você sabe o que é isso? Deus levar você para abençoar uma cidade, uma história, uma família. Por isso que eu estou dizendo para você, olha a responsabilidade que você tem na mão. Olha a responsabilidade que você tem de chegar na tua casa e abençoar o teu filho. Porque tem pais que às vezes, amado, só porque o filho está errado, a primeira coisa que fala dentro do teu coração, isso aí não tem jeito não. Pode não ter jeito para você, mas para Deus, tudo é possível. Ele é Deus. O problema é nós entendermos como nós vamos agir. Às vezes está tão simples, às vezes está simples, só que nós não entendemos assim, e achamos que tudo é difícil. Se eu falar para você que não é, porque diante do altar, quando nós apresentamos em oração, sempre vamos ter uma resposta. Abraão se tornou pai de nações, porque havia uma promessa. Aquilo que parecia impossível aos olhos dele, Deus tornou possível. Sabe de uma coisa? Deus pode tornar possível os seus sonhos. Tudo depende de como você pronuncia para a tua família. Eu costumo dizer que a primeira igreja que nós temos é a nossa casa. A primeira igreja é a nossa casa. Como que nós nos comportamos dentro da nossa casa? Como que nós falamos com os nossos filhos? Como que nós abençoamos a nossa esposa ou esposo? Como que nós abraçamos? Sabe, amado, eu costumo dizer isso porque em casa eu brinco muito. Sou muito brincalhão, muito mesmo. Talvez você me veja aqui, mas eu sou muito brincalhão. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Eu prefiro ser brincalhão do que ser uma pessoa ranziza, cheia de problema. E a melhor coisa que tem é você poder sentar com seus filhos na mesa, desfrutar de um café da manhã, desfrutar de um almoço, desfrutar de uma janta, e todos alegres. Claro, a família cresce, às vezes cada um com um pensamento, cada um com uma atitude, claro. É que nem eu ouvi um irmãozinho, né? Ele está aqui, não posso falar o nome dele. Bispo, eu estou arrumando minha cozinha, né? Estou arrumando minha cozinha. E lá na minha cozinha agora não dá para fazer comida, mas eu vou na casa do meu filho. Ó, que chique. O que eu quero dizer é o seguinte:
Não tem problema nenhum, durante anos ele sustentou o filho. Hoje ele pode ter o prazer de sentar na mesa do filho. Eu acho que você não entendeu. Isso é família. Isso é você estruturar, é você entender. Daqui a pouco o pastor Josemar vai comer na mesa do filho dele também. Os netinhos vão começar a correr aí. Que eu quero dizer para você, a coisa mais gostosa que tem é você entender que quando Deus chamou você para abençoar, você não pode amaldiçoar, porque se você amaldiçoar, o que vai acontecer é problema para você. É você que vai arrumar problema. É você que não vai chegar a lugar nenhum. Essas pessoas que têm a boca para amaldiçoar não vai chegar a lugar nenhum. Para de falar daquilo que você não é capaz de fazer. Pare de falar daquilo que você não consegue construir. Porque se você não consegue construir, deixa alguém construir. Deixa desenvolver aquilo que Deus tem. Por isso Canaã precisava de algo novo. E Deus manda Abraão para lá, para ele ser pai de nações numa terra estranha. Numa terra que, engraçado, né? Manava leite e mel. Só que eu li aqui que tinha fome. Dá para você entender isso? Como Deus, uma terra que mana leite e mel, Deus estava falando para ele, ó, mana leite, porque leite significa alimento. O mel significa doçura. Se você tem a igreja dentro de você, você tem doçura. Você transforma, você traz vida. Você já reparou que quando você ora mais, quando você busca mais, existem lutas e batalhas para tentar impedir de você vir para a igreja? Por quê? Porque o inimigo da nossa alma sabe que quando você busca em Deus, a tua vida começa a ser transformada, mas também a tua história começa a crescer e desenvolver. Você está preparado para isso? Você está preparado para abençoar e não amaldiçoar? Você está preparado para orar pelo teu filho, pela tua filha? Orar pelos teus, pelo teu marido? Ah, bispo, ó, meu marido é um bebum. Quantos bebum eu já vi na face da terra que Deus mudou? É verdade. Tudo depende das nossas atitudes. Quantas pessoas, amado, eram rudes? Quantas pessoas eram ciumentas? Você já foi ciumento? Já não? Já? Fala a verdade. Eu já fui ciumento. E era doentio. Era doentio. Eu tinha um ciúme doentio. Até eu comecei a orar a Deus e falar, Deus, para que isso? Se eu estou num relacionamento, ou eu confio ou não confio. Ou eu acredito ou não acredito. Se eu estou doente dentro de um relacionamento, então por que eu estou nele? Você está entendendo? Nós temos que orar muitas das vezes para Deus arrancar de nós coisas que não constroem nada. Aquilo que machuca nós. Aquilo que impede de nós chegarmos diante da grandeza de Deus. E nós desfrutarmos do melhor de Deus. Você está entendendo? Tudo depende de Deus? Não, Ele já fez. Depende de você. De você entender que Deus pode fazer na tua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. A tua boca tem mel. Eu quero te ajudar nessa noite. A você como príncipe de Deus. A você como princesa de Deus. A você, se você tiver com o seu filho ou com a sua filha, ou com a sua esposa, se você tiver com o seu ente querido, talvez faz tempo que você não faz isso. Talvez está faltando de você declarar sobre a vida deles a bênção do Senhor. De dizer para eles tudo aquilo que é necessário. Sabe, teve um momento na minha vida que naquele momento doentio, de ciúme doentio, nós sentamos e conversamos para nós alinharmos algumas coisas. E naquelas coisas eu sempre fui muito de conversar. Naqueles momentos era muito importante eu dizer para ela
o que eu não gostava que ela fazia. E era muito importante que ela falasse para mim o que eu fazia de errado e que eu não gostava, ou que ela não gostava. Você está entendendo? Às vezes isso num relacionamento constrói muito mais, e às vezes é necessário. É como exemplo, você já reparou que tem alguns maridos que empurram para a mulher falar com o filho? Ah, resolve lá você, conversa lá com o teu filho, quer dizer, o filho não é teu também? O que eu quero dizer para você, amado, que quando há um relacionamento sério, debaixo da autoridade de Deus, a nossa vida pode ser transformada com simples atitudes. Abençoar a nossa família, trazer eles debaixo da graça de Deus, transformar. E sabe, amado, abençoar mesmo com amor e com carinho. Ah, mas eu tenho dificuldade. Não tem não. Se você tem dificuldade é porque você não consegue encarar você mesmo. Você precisa de transformação. E essa transformação, a única pessoa que pode fazer, se chama o Espírito Santo. Ele pode transformar os seus pensamentos e a sua história. Trazer sobre a tua vida a excelência de Deus. E manifestar muito mais além do que aquilo que você imagina. Então eu quero profetizar nessa noite, orar com você. E declarar sobre a sua vida, sobre o seu lar, transformações. Tem uma música que eu acho que o Josi conhece, Quero Ser Como Criança. Conhece, Josi? Você me ajuda? Às vezes é necessário nós voltarmos a ser crianças novamente. Mas para quê, bispo? Para nascer de novo? Sim. Nascer de dentro. Nascer algo novo dentro de nós. E transformar a nossa vida de uma forma sobrenatural. Está preparado para isso? Você quer essa mudança na sua vida? Você quer a transformação dentro do seu coração? Oh, aleluia! Quero Ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. mas às vezes sou levado Sou
Talvez você veio nessa noite aqui. Eu aprendo com Abraão aqui. Eu aprendo com Deus. Que nós temos um chamado para sarar a nossa terra. Talvez você que está me assistindo em casa, está aí atribulado, triste, chateado com aquilo que está acontecendo no dia. Talvez você passou uma semana e as coisas não tenham acontecido em você. A tua história, a tua vida tem acontecido muitas tristezas e você não consegue sair sozinho. Mas a Bíblia diz que o Senhor chamou a minha vida, a sua vida, você que está aqui na nave da igreja, você que está em casa, todos nós temos que entender que Deus nos chamou para sermos canal de bênção na nossa casa, gerarmos uma terra produtiva. Se você olhar para a história de Abraão, você vai ver que Sara era uma mulher estéril, mas Deus chamou ele para ser pai de nações. A Bíblia diz que o seu filho Isaque se casa com Rebeca, e Rebeca era o quê? Estéril, só que Deus fez ela gerar. Jacó também era, a sua esposa chamada Raquel, também era estéril, só que Deus fez a manifestação para ela gerar. O que eu quero dizer com tudo isso é simples, depende de você. Se você entender que Deus pode fazer, através da tua vida, gerar algo, você vai viver o melhor de Deus. Tudo depende de você. Se tem algo que está morto dentro de você, que está estéril dentro de você, precisa ter uma entrega, para que você possa viver o melhor de Deus. Entenda, meu querido, Deus ele pode fazer na tua vida muito além do que aquilo que você imagina ou pensa, porque Deus é Deus. Gere, produza frutos, frutos de graça. Se você errou com alguém, peça perdão. Se você fez alguma coisa que constrangeu a tua família, mexeu com a estrutura e você sabe que você mexeu, vai lá, sabe, muda a tua história, muda o teu cativeiro, muda a tua vida, para que você possa viver o melhor de Deus. Não seja mais um estéril no meio do caminho. Dê frutos naquilo que Deus quer que você dê fruto. E eu vou dizer um aspas aqui: todas as vezes que você encontrar lutas no meio do caminho, como Abraão aqui encontrou, a fome na terra, entenda uma coisa, você pode mudar a história dessa terra. Tudo depende de você. Se você está aqui hoje e você entende que a sua terra precisa ser sarada, eu não vou convidar você a vir aqui à frente, não. Você só vai dar um sinal com a sua mão, nós vamos orar como igreja. Se você está me assistindo aí da sua casa e entende que você precisa de algo novo no teu coração e na tua vida, você precisa entender que Deus pode mudar a tua história, não importa do local que você está me assistindo. Entenda que Deus quer fazer na tua vida, quer transformar a tua história, quer transformar o teu coração e mudar a tua vida por completo, mas precisa ter uma entrega. Enxuga a lágrima do teu rosto, entenda que o Espírito de Deus ele está agindo na tua vida de uma forma sobrenatural, e Ele quer fazer isso em você e mudar a tua história de uma forma sublime. Se você está aqui hoje, dá um sinal com a sua mão, aonde você estiver, eu quero orar por você. Não precisa sair do seu lugar, diga para você mesmo: Deus, eu preciso disso. Se necessário, eu quero voltar a ser criança, mas eu quero voltar a ser renovado, restaurado, cheio da tua graça, cheio do teu amor. Sabe, eu já vi gente orando e pedindo para Deus: Deus, olha, quebra e faz um vaso novo. Não, amado, Deus não vai quebrar aquilo que Ele já fez, não. Deus vai reconstruir um caráter novo, cheio da grandeza de Deus, cheio da autoridade de Deus. Nós como igreja vamos orar por você. Senhor, nós queremos declarar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, que ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado dentro da casa dele, dentro do lar dele, trazendo uma reconstrução, Pai, em todas as áreas da vida dele, Pai. Por isso eu quero declarar a essas pessoas que estão aqui, Pai,
a esses irmãos que estão nos assistindo, que eles possam receber, ó Pai querido, uma palavra profética, uma palavra vindo do trono, Pai, que o toque do Teu Espírito Santo possa refletir na vida e no coração do Teu Filho, sendo cheio da Tua glória, Pai, restaurando e renovando as forças, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que todas as conquistas, nós queremos abençoar os nossos familiares, nós queremos abençoar a esposa, o esposo, os filhos, Pai, a nossa geração, todos eles, ó Pai, vão ser abençoados segundo a Tua palavra, Pai, eles vão viver o Teu melhor, Pai. Nós profetizamos, Pai, que os nossos filhos vão viver o melhor de Deus. Nós vamos profetizar, Pai, que, Senhor, a nossa geração será uma geração transformadora, uma geração eleita, uma geração cheia da Tua glória, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, e eu agradeço, porque eu creio, Pai. Eu confio na Tua palavra e creio, Senhor, que grandes coisas nós vamos viver. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Se você crê, aplauda ao Senhor de todo o seu coração, a Ele que é digno, a Ele que é digno de todo o poder, de toda a autoridade. Oh, aleluia. Abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me, Senhor, gratidão, gratidão por esse culto, gratidão pela Tua palavra, gratidão, ó Pai querido, pela família. Somos gratos, ó Pai, pelos nossos filhos. Somos gratos, ó Deus, em nome de Jesus, pela nossa família. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua grandeza, Pai. Eu Te louvo e Te engrandeço, Pai querido, porque eu creio na Tua santa palavra, Pai. Muito obrigado, ó Pai querido, pelo Teu amor. Cuida de nós, cuida da nossa família. Cuida, Senhor amado, de cada um, Senhor, porque eu creio, Senhor, que nós vamos ter uma semana abençoada, uma semana de sucesso, uma semana, Senhor, de coisas e conquistas na nossa vida, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada vida, em cada coração, em todo o povo abençoado. Diga amém. Não vou dizer para você dar um abraço, mas eu vou dizer para você dizer para o seu irmão assim: olha, receba da parte de Deus o amor dele. Amém? Irmãos, os obreiros têm uns papeizinhos ali. A semana que vem nós vamos ter Santa Ceia, ok? Então tem uns papeizinhos ali que eles vão estar passando para vocês na saída, no nome de Jesus. Ajude a igreja aí, no nome de Jesus.